Boa noite, Igreja Rio. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue abundando, superabundando e transbordando em nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amoroso, Pai de bondade, nós te exaltamos, Senhor. Te exaltamos porque a ti pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E não há nada, Senhor, absolutamente nada, Senhor, que tu não governes, que tu não domines, ó Pai. Porque tu é a honra, tu é a glória e teu é o louvor. Mas nessa noite, Pai, nós queremos te pedir mais uma vez que tu fale com cada um de nós. Eu não tenho nada, Senhor, não sou nada, Senhor, somos apenas teus servos e queremos e precisamos ouvir a tua voz, porque tu tens, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Fala conosco, Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz. É o que te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele é descrito na Bíblia de várias formas. Nessa série de mensagens, nós vemos que ele é rei dos reis. Depois nós podemos ver que ele é profeta, e não um profeta qualquer, o maior de todos os profetas. E hoje nós vamos ver que ele é sacerdote. A teologia diz que esse é o tríplice ofício de Jesus: rei, profeta e sacerdote. Mas a Bíblia também designa Jesus de várias outras formas. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente lê a Bíblia, a gente vê que Jesus é chamado e é intitulado de várias outras formas. Por exemplo, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 8, o texto diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. E essa palavra é dita pelo próprio Senhor. Ele é o Alfa e o Ômega, ou seja, ele é o primeiro e o último. É aquele que era, que continua sendo porque ele é, e que há de ser porque ele sempre será. A própria Bíblia declara a eternidade de Jesus apenas dizendo quem ele é. E quando a gente vê e lê esse texto e analisa bem, nós podemos entender que antes de tudo ele já existia. Depois de ter criado tudo, ele continua existindo. E após todas as coisas serem consumadas, ele continuará a existir. Porque ele não era e ele não será. Ele é eternamente. A Bíblia também diz, lá em João, que ele é o bom pastor. Aliás, quem falou isso foi o próprio Jesus. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós acabamos de cantar aqui que ele não se aquieta com as 99 ovelhas que estão tranquilas, guardadas. Ele vai em busca de uma apenas que se perdeu, mas ele escala montanhas, ele desafia os perigos, mas ele vai atrás dessa uma ovelha que está perdida, porque ele é o bom pastor. E o bom pastor, aquele que é verdadeiramente o pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. E a Bíblia diz que ele é esse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E quando a gente estava cantando essa música aqui, eu fiquei pensando: se ele é capaz de dar a vida, a própria vida dele, pelas suas ovelhas, o que será que ele é capaz de fazer por nós? Isso é para você pensar em casa. Depois você fica pensando em casa: o que será que esse Deus que me ama tanto, que se entregou por mim, o que é capaz dele fazer por nós? Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que não chegou ao coração do homem, isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque se ele deu a sua vida por nós,
o que será que Ele tem preparado para nós? A Bíblia também diz, em 1 Pedro capítulo 5, verso 4, que Ele é o pastor supremo. Ele não só é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, mas Ele é o pastor supremo. Aquele que tem o amor supremo, aquele que tem o cuidado supremo, aquele que tem o zelo supremo, aquele que se dedica pelas suas ovelhas de forma suprema, como ninguém mais pode fazer. Nosso pastor Thomas se dedica muito a esta igreja. Eu me dedico um pouco a esta igreja, mas Jesus dedicou a sua própria vida, e a Bíblia diz que Ele é o pastor supremo, porque Ele é o pastor que cuida de todos nós, de todas as ovelhas, em todos os tempos, até a sua volta. Ele está acima de todos nós. Ele é o pastor supremo. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, em 1 Timóteo, ele diz assim: Timóteo, só há um Deus, e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, a Bíblia também diz que Ele é um mediador, é o único que está entre nós e Deus. E Jesus diz isso, Jesus diz: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus disse: se você quer conhecer o Pai, se você quer chegar até o Pai, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele faz essa declaração, porque Ele é mediador, Ele é o único mediador. O próprio Deus é o mediador de nós, nosso mediador, aquele que está abrindo caminho para nós e para Deus. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, no finalzinho já do livro de Apocalipse, João tem uma visão, e na visão de João ele enxerga Jesus com um manto, e na coxa dele estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é rei sobre todos os reis. Não há nenhuma autoridade nesse universo que nós sequer conhecemos, desconhecido para todos nós, nas galáxias que existem, em todos os planetas e por onde esse vasto universo se expandir, não há nenhum que seja acima dele, porque Ele é rei sobre todos os reis e Senhor sobre todos os senhores. Em Deuteronômio há uma profecia. O próprio Moisés profetiza acerca desse Jesus, e a profecia dizia que ele seria profeta. Em Deuteronômio 18, versículo 18: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porém as minhas palavras na sua boca, e ele dirá a vocês tudo quanto eu lhe ordenar. Essa profecia estava sendo dita a Moisés acerca de Jesus. Deus iria levantar um profeta, mas não um profeta qualquer, um profeta sem comparação, sem igual. João, quando estava batizando no Rio Jordão, João Batista, no texto de João, capítulo 1, versículo 29, João, enquanto estava batizando, de repente João levanta a cabeça e olha, e Jesus vem caminhando em sua direção. Jesus vem caminhando em sua direção. João, então, cheio do Espírito Santo, olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia também diz que Ele é o Cordeiro de Deus. Mas, além de todas essas designações de Jesus, essas descrições de quem Ele é, da sua obra, da sua ação, do seu ofício, do seu ministério, há uma, e essa talvez seja a função que tem a maior importância no que diz respeito ao papel de Jesus na nossa salvação. Essa talvez seja a descrição mais completa do que Jesus é para a nossa salvação. A Bíblia diz, lá em Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 7, que Jesus ele é o sumo sacerdote. Eu queria ler esse texto com você.
Hebreus capítulo 5, eu quero ler do texto do versículo 1 ao versículo 10. Hebreus capítulo 5, do verso 1 ao verso 10. Se você está com a sua Bíblia ou com o seu app, por favor, ligue ele aí e vamos ler junto esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho e hoje te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O autor do livro de Hebreus diz que o próprio Deus, isso está em Salmo 110, o próprio Deus diz que ele era profeta, e um profeta de uma linhagem superior, da linhagem de Melquisedeque. Ele era profeta, não, sumo sacerdote, e a atuação do sumo sacerdote faz toda a diferença. Nós precisamos entender. Então eu queria gastar um pouco de tempo explicando para você o que era o sacerdote, quem eram os sacerdotes, quem era o sumo sacerdote, para a gente poder entender o papel de Jesus como sumo sacerdote. O ofício sacerdotal, ele é constituído pela permanente necessidade de intercessão pelo povo e de ofertas serem apresentadas a Deus, de sacrifícios para a remissão dos pecados. Então, quando Adão e Eva estão ainda no jardim do Éden e eles desobedecem a Deus, eles pecam, e pecado é tudo aquilo que vai contra a santidade, a vontade, o querer de Deus, a pureza de Deus, tudo aquilo que nós fazemos que ofende a dignidade de Deus, tudo isso é pecado. E Adão e Eva, eles pecam quando eles desobedecem o propósito de Deus. Deus havia estipulado uma ordem, porque Ele é soberano e Ele pode dar a ordem que Ele quiser. Ele tem autoridade e poder para fazer isso. Muitos dizem que os juízes não mandam, que os juízes determinam, mas eu discordo, porque o único que tem capacidade de determinar alguma coisa é Deus. Quando Ele estava criando o universo, Ele diz: Sol, você vai ficar aqui e você vai brilhar. Lua, você vai ficar aqui e vai receber o reflexo do Sol e vai transmitir esse reflexo sobre a Terra. Terra, você vai ficar aqui e vai fazer um movimento de rotação e vai fazer um movimento de translação. E Deus foi criando e determinando onde cada coisa deveria estar. Então Deus pode determinar, porque Ele é santo, Ele é poderoso e Ele sabe de todas as coisas. E quando Ele determina, Ele põe limites a nossas ações, naquilo que é certo e naquilo que é errado. Mas, como todos conhecem a história, eles, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, e por desobedecerem, foram afastados de Deus. Deus então, quando passeia no jardim do Éden, como costumava fazer todos os dias, pergunta para eles onde eles estavam, e eles estavam escondidos. Deus sabia onde eles estavam, mas eles estavam escondidos, achando que poderiam se esconder de Deus.
Deus pergunta para eles por que eles estavam escondidos. Eles respondem dizendo que estavam com vergonha porque estavam nus. Deus então disse para eles: como vocês sabem que estão nus? Quem foi que disse para vocês? E aí começa aquela série de acusações. Adão acusa Deus, acusa Eva, Eva acusa a serpente, e enfim, um acusando o outro. Deus então, em sua ira santa, em seu direito de se irar, porque Ele havia feito tudo, havia preparado tudo, havia posto tudo o que os homens necessitavam, estava ali, eles não precisavam de mais nada. E mesmo assim eles desobedeceram. Deus então, em sua ira, embora isso não esteja explícito no texto, mas está implícito, providencia roupa para Adão e Eva, roupa de pele de animais. Nesse momento, ao primeiro sacrifício, aquele animal morreu para cobrir o pecado, a vergonha de Adão e Eva, mas ele foi sacrificado. Uma vida foi sacrificada pelo pecado. Por isso que a Bíblia diz que o pecado gera a morte. E aquele animal que foi sacrificado, então, aplaca momentaneamente a ira de Deus pelo pecado de Adão e Eva. Adão e Eva, então, sofrem uma condenação e são destituídos, expulsos daquele lugar maravilhoso. A partir daí, então, nós vemos na Bíblia, na história bíblica, e eu quero que você entenda bem isso, nós vamos falar sobre sacerdócio no modelo bíblico. Existem sacerdotes de várias religiões, de várias crenças, mas o nosso padrão é a Bíblia. A gente vai olhar para a Bíblia e entender na Bíblia o que Deus estipula como sacerdócio. Então, a partir dessa época, desse tempo em que Adão e Eva pecam, os homens oferecem sacrifícios a Deus. Nós vemos depois Caim e Abel oferecendo ofertas e sacrifícios a Deus, e assim segue, numa tentativa humana de se religar novamente com Deus. O tempo passa, Deus então ordena a instituição dos sacerdotes. Deus chama Arão e diz para Arão: Arão, olha, você e os seus filhos serão meus sacerdotes, serão separados para exercerem esse ofício sacerdotal. E o ofício sacerdotal, ele era mediador na relação entre Deus e os homens, no que diz respeito ao perdão dos pecados, à expiação, à reconciliação dos homens com Deus. O ofício sacerdotal era responsável por isso, por trazer o homem pecador até Deus. E isso era feito através de sacrifícios. Os sacerdotes eram os homens que cuidavam desse processo de alcançar o perdão de Deus. E as atividades sacerdotais, elas estavam todas diretamente relacionadas ao perdão dos pecados. Tudo o que Deus ordenou a Moisés no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, Levítico, depois Números e Deuteronômio, tudo isso era para que o homem pudesse de alguma forma ter acesso a Deus, ainda que um acesso frágil, falho, mas era para isso. Deus constituiu essa forma, instituiu esses homens. Além dessa missão reconciliadora e de buscar o perdão de Deus, os sacerdotes eram as pessoas responsáveis para ensinar a nação. Eles eram os guardiões dos preceitos de Deus. Eles eram aqueles que deveriam, em primeiro lugar, guardar tudo que Deus havia ensinado e posteriormente ensinar isso ao povo. Veja que no livro de Levítico, capítulo 10, no versículo 10 e o versículo 11, Deus fala assim para eles: olha, vocês, sacerdotes, têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar os israelitas todos os decretos que o Senhor lhes ordenou a Moisés. Veja que, além de oferecer sacrifícios, os sacerdotes, eles tinham a função de ensinar o povo, mas não era um ensino vazio, teórico, não era esse ensino. O ensino que Deus havia instituído para eles era o ensino através da obediência, ou seja, através da diferença. Os sacerdotes eram os primeiros a guardar a lei, eles eram os primeiros a fazer o que era certo, eram os primeiros a diferenciar o que era errado do que era certo.
Então sobre eles recaía a responsabilidade de serem modelos para o povo, de serem pessoas que dessem exemplo, porque o ensinamento deles não poderia ser destituído de uma prática. Tanto é que quando Jesus ensinava, as pessoas olhavam para Jesus e diziam assim: esse cara é diferente, ele tem poder, porque a gente vê que o que ele ensina é o que ele faz. Tamanha era a descrença, a descredibilidade dos sacerdotes, que ensinavam, mas não faziam. Era um ensino vazio, um outro sem conteúdo, porque eram só palavras. Isso nos alerta a nossa responsabilidade como cristãos. Até porque Israel, como nação escolhida por Deus para representar o reino de Deus aqui na terra, deveria ser para as demais nações aquilo que o sacerdote era para o povo de Israel. Quando Deus escolhe Israel, Deus não escolhe Israel porque, eu vou escolher Israel porque Israel é mais bonitinho, porque Israel é melhor. Não, Ele escolhe Israel porque Ele queria se revelar ao mundo. Então a relação de Israel com o mundo era a mesma relação do sacerdote com Deus. Então Deus queria que o mundo olhasse para Israel e o visse em Israel. Deus queria que todas as nações tivessem como referência Israel. Quando Deus fala com Abraão lá em Gênesis: Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias na terra. Em tua nação, em teu povo, em teus descendentes, eu vou abençoar todas as famílias da terra, porque eles vão olhar para vocês e vão me conhecer. E deixa eu falar uma coisa para vocês, não se engane. Deus não se revela a ninguém a não ser que seja por meio de você. Deus quer usar cada um de nós para se revelar. A manifestação de Deus é essa. Em Hebreus o autor fala: segui a paz com todos e a santificação sem igual, ninguém verá o Senhor. Há uma interpretação desse texto que diz que a santificação aqui na terra para ver o Senhor no céu. Mas o que eu estou falando é que a santificação que ele fala aqui é na minha e na sua vida, porque Deus é visto pelos outros quando nós somos santos. E foi isso que ele falou para os sacerdotes. Foi exatamente isso que ele disse para os sacerdotes: vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar os israelitas essa separação. Deus nos escolheu para isso, escolheu Israel para isso. Então o sacerdócio é o ofício dessas pessoas que são intermediárias, que estão em uma relação com Deus, onde apresentam as pessoas e que são aqueles que cuidam de que Deus receba as ofertas e os sacrifícios para que as pessoas pudessem ser perdoadas. Esse era o ofício sacerdotal. E aí você pode me perguntar: então tá, quem eram os sacerdotes? Deus, quando escolhe Israel, seu povo, Abraão, Isaac, Jacó, cujo nome é mudado para Israel. Jacó tem 12 filhos e uma filha, e desses 12 filhos homens, Deus separa 12 tribos para o servirem. E uma das tribos era a tribo de Levi. Levi teve 3 filhos, e um desses filhos dele, chamado Coate, foi pai de um homem chamado Anrão, que foi pai de Moisés, que foi pai de Miriam e que foi pai de Arão. Então Deus, quando institui a lei, lá em Gênesis, lá em Êxodo, Deus diz para Moisés para separar Arão e os seus descendentes, porque Arão e os seus descendentes iriam servir a Deus como sacerdotes. Então, primeiramente, os sacerdotes eram da linhagem de Levi, os levitas, mais especificamente da linhagem de Arão. Algumas pessoas não entendem muito bem isso, mas deixa eu esclarecer para você: nem todo levita é sacerdote, mas todo sacerdote é um levita.
porque a tribo de Levi cresceu muito. Os outros filhos de Levi formaram as pessoas que trabalhavam nas questões religiosas, trabalhavam na organização do tabernáculo, depois do templo. Então eles ficaram no ofício, mas sacerdote só podia ser quem era da linhagem de Arão. E então os levitas, dentro da tribo de Levi, havia um grupo específico que era filhos de Arão, e esses filhos de Arão eram os sacerdotes. Isso está lá em Êxodo capítulo 28, depois se você quiser ler, você acompanha lá. E Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas para ser sacerdote, havia uma lista de exigências. Não é só porque era filho de Arão que podia ser sacerdote. Podia ser sacerdote sim, mas se ele se enquadrasse em alguns requisitos legais exigidos por Deus. Por exemplo, o homem não podia ser cego. Se fosse cego, não podia ser sacerdote. Não podia ser casado com uma mulher que não fosse da tribo de Levi, ou uma mulher que não fosse virgem. Era uma exigência lá legal, não podia. Não podia ter alguma deformidade física, alguma limitação física, não podia. Não podia ter nenhuma cicatriz no corpo, não podia ter marcas no corpo, de sorte que nem todos os filhos de Arão e os descendentes dele foram sacerdotes. Mas esses são apenas requisitos, alguns dos requisitos físicos. Haviam requisitos morais. A pessoa tinha que ser íntegra, tinha que ser pura. Nadab e Abiú, que foram sacerdotes também, eles, diz a palavra de Deus, que eles ofereceram fogo estranho. Eles acharam que poderiam oferecer o sacrifício de qualquer maneira, e chegaram à presença de Deus de qualquer maneira, com arrogância, com prepotência, porque eles não haviam entendido qual era a grandeza da atividade que eles foram escolhidos para fazer. Então, quando eles oferecem de qualquer jeito, Deus então se ira e mata os dois na hora, fulmina os dois na hora. Deus então fala com Moisés e manda chamar Eleazar e Itamar. Então Eleazar e Itamar continuam como sacerdotes, porque os requisitos para ser sacerdote começa com a descendência de Arão e termina com a exigência moral daqueles homens. Tudo isso era exigido. Então o homem que quisesse, que era da tribo de Levi, que fosse da família de Arão, precisava preencher todos esses requisitos, senão ele não poderia oferecer e nem oferecer sacrifícios e nem exercer o ofício sacerdotal. Ele era impedido pela lei. Mas a gente está falando do ofício sacerdotal, e esses sacerdotes, eles eram subordinados a uma pessoa maior. Eles eram subordinados a um sacerdote maior, que a Bíblia chama de sumo sacerdote. No caso deles, Eleazar e Itamar, eles estavam subordinados a seu pai Arão, que havia sido escolhido por Deus como sumo sacerdote. E qual era a função do sumo sacerdote? O sumo sacerdote, ele tinha basicamente 3 grandes atribuições. Primeiro, chefiar todos os outros sacerdotes. Tudo o que acontecia na tenda da congregação, no tabernáculo e depois no templo era a responsabilidade do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele chefiava todos os demais sacerdotes. Ele é que instituía os sacrifícios, os horários, os tempos. Ele é que fazia isso. Ele administrava todo o ritual e todo o processo que era desenvolvido pelos outros sacerdotes. O sumo sacerdote, ele tinha também a incumbência de consultar a Deus em favor do povo. O sumo sacerdote era o líder espiritual da nação. Era ele que falava com Deus, que perguntava para Deus e que consultava o Senhor pelo povo. De sorte que quando o povo ia para a guerra, eles antes iam no sacerdote e
pedia um sacerdote para consultar com o Senhor, para saber qual era a informação do Senhor. Depois isso também foi feito pelos profetas, mas inicialmente quem fazia isso era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é que dizia ao povo quando Deus estava irado pelo comportamento do povo. O sumo sacerdote era a pessoa que dava a resposta ao povo quando o povo pecava e se distanciava de Deus. Ele era a pessoa que tinha a responsabilidade de guardar a integridade espiritual da nação, ensinar o povo, doutrinar o povo. Era a responsabilidade do sumo sacerdote. Mas talvez a maior e mais importante responsabilidade do sumo sacerdote era oferecer sacrifícios especiais. Todo ano o sumo sacerdote precisava oferecer um sacrifício especial por ele e por todo o povo. Todo ano, um dia do ano, ele fazia isso. E o nome desse dia é Dia da Expiação. Então o sacerdote, ele se preparava, ele fazia vários rituais para que naquele dia certo ele pudesse oferecer o sacrifício. Uma vez por ano ele então entrava no lugar santo dos santos, ou no lugar santíssimo, onde a arca da aliança estava, aonde a presença de Deus se manifestava, e ele ali oferecia então um sangue, aspergia o sangue sobre o propiciatório, e ali ele oferecia o sacrifício por todo o povo, por si e por todo o povo, de sorte que o perdão só era efetivamente realizado quando ele fazia isso. Durante todo o ano, o povo de Israel aguardava com muita expectativa esse dia, porque era o dia em que eles saberiam que Deus havia aceito as suas ofertas e seus sacrifícios, e dessa forma Deus então os perdoaria. E o sumo sacerdote, ele tinha umas vestes especiais para usar nesse dia, e nessas vestes haviam sinos pendurados na orla do seu vestido, bem embaixo, de sorte que se ele tivesse cometido algum pecado, ou se ele tivesse impuro, se ele tivesse alguma coisa desenquadrada da lei mosaica, quando ele entrasse na presença de Deus, ele morria. E aí um novo sumo sacerdote então era instituído. Geralmente era o filho mais velho, mas isso não era uma regra, era o primogênito, mas isso não era uma regra, porque se o primogênito nascesse com algum problema de saúde, ou se ele morresse, outro sumo sacerdote precisaria entrar no lugar dele, mas apenas da linhagem de Arão, da tribo de Levi. Somente eles poderiam fazer isso. Então, diante da arca da aliança, símbolo da presença de Deus, ele ali então oferecia uma oferta de sangue, que havia sido de um animal que havia sido abatido fora, no local adequado. Entretanto, essa forma de expiação tinha alguns problemas. Essa forma realizada pelo sumo sacerdote, ela tinha algumas falhas. A primeira falha dela é que ela era instável. Não dava segurança. Não dava segurança porque dependia de condições humanas. Dependia da pureza do sumo sacerdote. Se o sacerdote não fosse puro, se ele não tivesse com o coração limpo, se ele não estivesse com o seu proceder limpo, não só nas questões morais, mas nas questões ritualísticas do povo de Israel, ele não poderia oferecer o sacrifício. E eles não tinham medo, tinham um grande medo, porque sabia que se entrasse de qualquer jeito acabava morrendo. Então o sumo sacerdote ele deveria viver uma vida completamente de santidade, separada. Ele tinha que ser um homem completamente dedicado às coisas de Deus. E nós sabemos pela própria palavra que não há homem que não peque. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, inclusive o sumo sacerdote. De forma que ele precisava primeiro oferecer sacrifícios por si, para depois oferecer pelo povo. Era instável porque dependia de disposição.
Se o sacerdote estivesse doente, ele não poderia oferecer o sacrifício. Se ele tivesse uma indisposição, se ele tivesse algum problema de saúde, se ele estivesse passando mal, o dia da expiação não acontecia. E o povo ficava sem perdão, o povo ficava sem aliviar o peso dos seus atos pecaminosos, e toda a nação sofreria. Eu não sei se você sabe, mas Israel é o primeiro país do mundo em investir em arqueologia. Eles investem como nenhum outro país. Sabe por que eles investem tanto em arqueologia? Porque eles querem achar e reconhecer todos os registros e resgatar essa linhagem sacerdotal, para que eles possam oferecer no dia da expiação o sacrifício. Os estudiosos dizem que todos os utensílios já estão prontos, já tem tudo preparado, tudo que Deus havia ordenado para você já está preparado, e só faltam duas coisas: encontrar quem é esse sumo sacerdote e encontrar onde é o local exato do templo, para que eles possam reconstruir o templo e novamente oferecer sacrifício. Para a nação de Israel, para o povo de Israel, para um judeu verdadeiro, para um judeu ortodoxo, ele sabe que durante todo esse tempo o pecado da nação ainda não foi expiado. Há uma conta para eles gigantesca, desde que cessou o sacrifício lá em Jerusalém até agora. A conta está grandiosa demais. Por isso eles investem fortunas em arqueologia. Mas essa expiação, ela era instável também, porque dependia da linhagem. E havia uma preocupação muito grande com os sacerdotes, de que eles casassem, tivessem família, porque eles tinham medo de que em algum momento a linhagem terminasse e o povo ficasse sem os sacerdotes, sem os sumos sacerdotes. Então havia uma preocupação muito grande. A tribo de Levi, principalmente os sacerdotes, eles não faziam absolutamente mais nada a não ser o trabalho do ofício sacerdotal no templo. Eles não saíam para a guerra, porque eles não podiam morrer. Podia morrer a nação inteira, mas os sacerdotes não poderiam morrer, porque se morresse, perdia a comunhão, o contato, a comunicação com Deus. Eles eram separados, não podiam trabalhar fora, eles eram sustentados pelas outras 11 tribos. Eles eram mantidos por essas 11 tribos, para que eles pudessem se dedicar. Tamanha era a preocupação da instabilidade desse procedimento, dessa forma de expiação. Mas a forma de expiação, ela também era frágil. Ela era frágil porque dependia de fatores externos. O sacrifício não poderia ser realizado em qualquer local. Havia um local adequado para que o sacrifício fosse oferecido. Por isso, a cidade de Jerusalém e o templo foram construídos num lugar bem central. Naquela época, as tribos ficavam ao redor de Jerusalém, ao redor do templo, para que o templo fosse guardado, de sorte que se algum inimigo entrasse em Israel, ele demorasse a chegar no templo, porque eles sabiam que se não fosse ali, não podia ser em outro lugar. E essa aliança era frágil, porque dependia de fatores que não estavam no poder do povo. O povo não podia controlar. O povo não podia controlar os seus inimigos, eles não podiam controlar os ataques. Dependiam de rituais complexos. Quem está fazendo a leitura bíblica diária aí está vendo quanta exigência havia. Eram rituais complexos para que se pudesse alcançar o perdão dos pecados. Era necessário que animais específicos fossem oferecidos. O animal não podia ter defeito, não podia ter nenhuma mácula. Havia um povo lá na tribo de Levi que cuidava exclusivamente dos animais que eram oferecidos em sacrifício. Não podia ser qualquer animal, não podia ser qualquer um, tinha que ser diferente. O animal tinha que ser especial, tinha que ser preparado, tinha que ser cuidado, tinha que ser perfeito. E isso eram fatores que eles também tentavam controlar, mas não conseguiam.
Mas também existe um outro fator que fazia com que essa forma de expiação fosse ineficaz. Ela era temporária. Todos os anos o ritual precisava ser refeito, de forma que passava-se o dia da expiação, as pessoas já começavam a acumular os seus pecados. E algumas vezes Deus se revoltava tanto com a nação que permitia que alguns inimigos entrassem em Israel, destruíssem, levassem o povo cativo, porque o povo pecava deliberadamente. Eles pecavam na expectativa de que um dia, no próximo ano, haveria expiação. Então, até esse dia chegar, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu vou ser perdoado mesmo. Eu vou alcançar a remissão lá no dia da expiação. Mas algumas vezes Deus se irava com esses homens, com esse povo, e Deus permitia que algumas coisas acontecessem com esse povo. O tamanho era o descaso que eles tinham com a santidade. Então o sumo sacerdote, ele fazia esse procedimento, ele tinha essa conduta, essas normas eram cumpridas à risca, mas mesmo assim ainda era falha. E Deus institui isso na família de Arão, institui o sumo sacerdote, institui a propiciação dos pecados no lugar santíssimo, mas essa aliança era falha. E é exatamente nessa falha que se apresenta ele, o sumo sacerdote eterno, perfeito e eficaz, responsável por uma nova aliança, uma aliança eterna e verdadeira. Talvez você tenha achado um pouco chato a nossa pregação até agora, mas eu precisava que você entendesse o que era o ofício sacerdotal, para que você entenda com clareza quem é Jesus e o que Jesus fez. O profeta Zacarias, no capítulo 6, no verso 12, ele faz uma declaração sobre esse Jesus. Esse Jesus que seria um sacerdote e que reinaria em um trono. Jesus tanto seria rei e sacerdote ao mesmo tempo, e isso já foi predito por Zacarias. Zacarias diz assim: diga-lhe que assim diz o Senhor dos exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono, e haverá harmonia entre os dois. Quando a gente analisa os requisitos da lei mosaica, quando a gente para estudar e para entender o que a lei mosaica diz a respeito do sacerdócio, fica claro entender que somente os descendentes de Arão, e alguns deles poderiam ser sacerdotes e sumos sacerdotes. Jesus não nasceu descendente de Levi, e o problema é exatamente esse: como ele não nasceu descendente de Levi e é então sumo sacerdote? Jesus, pela sua linhagem, ele era descendente de Judá, lá depois de Davi. Maria e José são descendentes diretos de Davi, e eles tinham na pessoa de Jesus todos os requisitos legais para que ele ocupasse o reino, o seu trono em Israel. Ele poderia, porque ele cumpria, mas como sacerdote ele não cumpria. Ele jamais poderia ser sacerdote pela lei mosaica. A lei era clara, porque Jesus não se enquadrava como sacerdote, muito menos como sumo sacerdote. Ele nasceu judeu mesmo, da tribo de Judá. Entretanto,
Quando nós analisamos o texto bíblico que fala sobre a vida de Jesus, nós vemos algumas situações que deixam claro quem Jesus era e que ele realmente era sumo sacerdote. Quando Jesus está sendo julgado por Caifás, o sumo sacerdote da época em que Jesus viveu, Caifás então ele tenta, está lá em Mateus capítulo 26, depois você lê em casa. Caifás tenta de alguma forma obter uma confissão falsa de Jesus para poder condená-lo. Jesus então calado fica e continua calado, até que o sumo sacerdote diz: por favor, pelo amor de Deus, fala alguma coisa, diz alguma coisa. Jesus diz: você verá o Filho do Homem assentado à direita do Pai, reinando com poder e glória. Quando Jesus fala isso, Caifás se revolta. Caifás, a revolta dele é tão grande que ele comete um ato que um sumo sacerdote não poderia cometer. Ele rasga a sua roupa. E a lei dizia bem claro, lá em Levítico, capítulo 21, que o sumo sacerdote, nem ele, nem os seus irmãos sacerdotes, eles jamais poderiam rasgar as suas vestes, porque se ele rasga a sua veste, automaticamente ele é destituído do sumo sacerdócio e é condenado à morte. Ele não poderia ter essa atitude de raiva, de desprezo, de ódio, não poderia, porque aquilo ali o desqualificava moralmente para ser um sacerdote. E quando Caifás rasga a sua veste, ele estava inconscientemente dizendo: ele é superior a mim. Eu abro mão do meu sacerdócio, porque diante de mim está um que é superior a mim. Quando Caifás faz isso, ele automaticamente é deposto e Jesus continua no seu posto de sumo sacerdote eterno. Sabe por quê? Porque Caifás, Eleazar, Arão, tantos outros eram homens falhos que ao adentrarem no Santo dos Santos tinham sobre si uma responsabilidade que não lhes cabia, porque não eram competentes para isso. Eles eram apenas um modelo daquilo que Deus queria, do que Deus queria revelar para nós. Esse sacerdócio deles se constituía frágil, porque não tinha sequer as bases espirituais para entrar naquele lugar. Jesus então, quando se apresenta ao Pai, diz: eu vou pagar o preço, porque diz a Bíblia que o Cordeiro está imolado antes da fundação do mundo. Ele já estava preparado, ele já estava pronto para essa missão. E Jesus então entra no lugar do sumo sacerdote para de uma vez por todas, definitivamente, apresentar um sacrifício que não somente era superior, mas era completamente eficiente, eliminando de uma vez por todas qualquer intermediação humana entre Deus e os homens. Foi Ele quem fez isso. E Davi, que era antecessor de Jesus, lá no Salmo 110, ele, revelado por Deus, profetiza e diz o seguinte, a partir do versículo 4: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa declaração foi dita por Davi, mas quem falou a Davi foi Deus. Deus revelou isso para Davi: olha, eu tenho um sacerdote, mas não é um sacerdote humano, uma tentativa humana de se ligar a mim. Eu tenho um sacerdote divino, eterno, que vai fazer de uma vez por todas a mediação entre os homens e eu. Mas por que Melquisedeque? Quem foi Melquisedeque?
Diz o texto bíblico lá em Gênesis que Abraão vai para uma guerra, para uma peleja, e durante essa guerra, durante essa peleja, Abraão tem êxito e volta vitorioso. E no seu caminho de retorno ele encontra um homem chamado Melquisedeque, que a Bíblia diz que era sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Salém. A Bíblia também diz que esse homem não tem genealogia, ele não tem início, também não tem nenhum registro de fim desse homem. Alguns teólogos acreditam firmemente que essa é uma teofania, é uma manifestação de Deus, do próprio Jesus, naquele momento a Abraão. Tanto é que Abraão reconhece a superioridade desse sacerdote e oferece a ele oferta, dizima, dá o dízimo, a 10ª de tudo que ele havia conquistado, dá a Melquisedeque. Em primeiro lugar, esse nome Melquisedeque significa rei de justiça, e eu não conheço nenhum rei que possa ser chamado como rei de justiça, a não ser o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que foi morto, mas que vive eternamente por mim e por você. Eu não conheço nenhum outro que possa ser chamado de rei de justiça, porque não há justiça nem no coração, nem na mente e nem nas mãos dos homens. Nós tentamos fazer justiça, mas não conseguimos, porque somos todos falhos. Precisávamos ser declarados justos, e esse rei de justiça nos declarou justos, mesmo sendo injustos. Ele também é rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Eu não conheço nenhum rei na história da humanidade que tenha sido um rei de paz. Todos foram muitos bons, mas em algum momento fizeram guerra para tentar conseguir a paz e não a conseguiram. Mas eu conheço um, que ele não é só rei de paz, ele é o príncipe da paz. Eu conheço um que ele não é apenas um apaziguador. Eu conheço um que tem nas suas mãos o poder e a capacidade de trazer paz ao maior dos conflitos que já existiu, que é o conflito do homem com Deus, do pecador com o justo, com o santo. Ele conseguiu trazer a paz, e de inimigos nos fez amigos de Deus. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Nenhum outro poderia, por mais eficiente e eficaz que fosse a sua conduta ou seu comportamento, nenhum outro poderia ser um sumo sacerdote como Jesus. Porque Jesus, além de entrar no santuário, no lugar santo dos santos, puro, justo, sem mácula, sem mancha, perfeito, o homem perfeito, 100% homem, 100% Deus, ele oferece a si mesmo como oferta de sacrifício pelos nossos pecados. Nenhum sacerdote foi capaz de fazer isso. Não poderia fazer isso, porque ele era imperfeito, e todo esse cenário, todo esse modelo histórico serve para nos dizer o que Jesus é e o que ele fez por nós. O autor de Hebreus, ele observa uma consequência inevitável acerca do sacerdócio de Jesus Cristo. Quando Jesus, então, ele é, naquele momento ali da sua crucificação, morto pelos nossos pecados, ele não só oferece o sacrifício, como ele é o sacrifício pelos nossos pecados. Naquele momento ele acaba, porque ele é sacerdote de uma linha superior, de uma linhagem superior e eterna. Ele então acaba
com aquele ritual, com aquela lei antiga. Naquele momento, Jesus então, ele faz uma transição de um modelo temporário, frágil, instável, para um modelo permanente, perfeito, firme e capaz de perdoar todos os pecados, uma única vez, para todos sempre, eternamente. Sem necessidade de qualquer outro esforço, sem necessidade humana de qualquer outro ritual, sem necessidade humana de qualquer outro sacrifício, de qualquer atitude, porque o sacrifício de Jesus, ele preencheu completamente os requisitos de Deus para pagar o preço de sangue pelas nossas vidas. Por isso João diz, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou se muda o sacerdócio, se muda a ordem, o ofício sacerdotal, se deixa de ser de Arão e passa a ser de Jesus, a lei também é mudada, porque não mais é a lei que nos rege, mas sim a graça do Filho de Deus que se manifesta em Jesus para a nossa salvação eterna. A lei de Moisés, ela é anulada quando o sacerdócio é mudado. Em Hebreus, capítulo 7, verso 18, o autor da carta aos Hebreus, ele declara isso com muita clareza. Ele diz: a ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Então esse sacerdócio de Cristo, perfeito, completo, eficaz, permanente, possibilitou a cada um de nós ter acesso ao Pai. Por ele nós podemos nos aproximar a Deus. Pense um pouco. Imagine você com todos os seus problemas e eu com todos os meus problemas, com todas as minhas limitações, com todos os meus equívocos, com todas as minhas contradições e também com todos os meus pecados. Imagine a necessidade de que alguém me intermediasse para falar com Deus. Será que essa intermediação seria perfeita? Será que essa intermediação seria eficaz? Mas quando Jesus morre, e diz o texto bíblico que no exato momento da morte de Cristo, o véu do templo se rasga de alto a baixo. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, do santo dos santos, ele era um véu muito grosso. Alguns teólogos dizem que era de um palmo, não sei, mas diz que ele se rasga de alto a baixo. Diz um corinho muito antigo que o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora estava apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Porque Jesus iluminou o nosso caminho até o Pai. E essa luz que se refere, o corinho, o hino, é um fogo que havia dentro do tabernáculo. E diz o texto bíblico que o fogo deveria arder no altar continuamente e não poderia se apagar, mas de vez em quando se apagava, porque o sacerdote era humano e era falho. Mas Jesus, ele acaba com isso, ele ilumina de uma vez por todas, ele abre a separação que havia entre nós e Deus, e ele, através dele, por meio dele, nós temos acesso ao Pai. E diz o texto bíblico que nós podemos chamá-lo de Abba Pai, de paizinho, de painho, de pai querido, porque Jesus rasgou o véu. Não há coisa melhor do que entrar na presença do Senhor. Não há coisa melhor do que desfrutar de momentos de comunhão na presença daquele que é todo poderoso, porque não há mais separação.
É certo que nós somos pastores, nós estamos aqui para ensinar, para ajudar, mas nós não somos mediadores. Não existe homem nenhum que possa mediar o seu relacionamento com Deus. Não existe ninguém que possa estar entre você e Deus. É só você e Deus e mais ninguém. Porque Jesus abriu o caminho. Jesus acabou com a separação. Você hoje pode chegar na presença dele e abrir o seu coração, rasgar o seu coração, tendo a certeza que ele está ouvindo todas as suas palavras. Não tem pastor, não tem padre, não tem sacerdote, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem ninguém. É só você e Deus. Deus, através de Jesus, resgatou a comunhão com o homem, a comunhão que havia se perdido lá no Éden. Deus então abre de novo o caminho, não uma tentativa humana, mas uma solução divina para nos aproximarmos de Deus. Ele foi o sumo sacerdote que fez todo o trabalho. E nós não fizemos nada. Apenas recebemos de graça esse presente. Mas para que nós temos acesso direto ao Pai? É só para chorar? É só para contar as nossas lamentações e dizer as nossas aflições? Deus está ouvindo, Ele vai sempre ouvir. Ele gosta quando a gente vai até perto dEle. Ele ama ouvir a gente. Eu não sei aqui quem assistiu o filme ou leu o livro da cabana. Tem uma parte do livro e do filme que é extremamente importante. Foi a parte que eu mais gostei. Quando, eu não sei, eu não lembro o nome dele, Jack é o nome dele? O pai lá, ele vai e ele senta na mesa com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles começam a conversar. E de repente o Espírito Santo olha para ele assim, na figura daquela japonesa, e ele diz: como está seu filho? E aí o pai, todo irônico, olha para eles e diz: espera aí, você não é Deus? Você não sabe todas as coisas? Você não conhece todas as coisas? Não é assim? Vocês não sabem? E aí o Espírito Santo, muito pacientemente, olha para ele e diz assim: sim, nós sabemos tudo, mas nós preferimos ouvir de você. É esse o propósito do véu ter sido rasgado. Se você não tem e não quer ter uma comunhão com Deus aqui na terra, desculpa eu falar isso para você, não perca seu tempo querendo ir para o céu, porque lá a gente vai desfrutar dessa comunhão perfeita com Deus. E algumas vezes na minha vida, durante alguns anos que eu já vivi, não tantos, mas muitos, pelo menos para mim, não há lugar melhor do que estar na presença do meu Deus. Ainda que muitas vezes eu não fale nada, só o fato de estar ali, naquele lugar, sabendo que Ele está comigo, isso é maravilhoso, isso é fantástico, isso é perfeito. Davi disse: é melhor um dia na tua presença do que 10.000 em outro lugar. E foi para isso que Jesus morreu, para nos dar de novo esse presente, acesso ao Pai, para relacionar com Ele, para falar com Ele, para ouvi-lo, para chorar com Ele, para sorrir com Ele. Quantas vezes você já partilhou a sua alegria com Deus?
Às vezes a gente partilha a nossa alegria com tanta gente, com todo mundo, e Deus está lá vibrando por você, porque você conseguiu, porque Ele te ajudou e você alcançou, e você sequer comemora isso com Ele. Foi por isso que Jesus morreu, para que você pudesse ir lá, entrar no quarto lá, sem precisar bater na porta, sem precisar esperar o sumo sacerdote, sem precisar oferecer um sacrifício durante um ano, aguardar. Ele fez isso para que você a qualquer momento possa entrar no quarto e dizer: papai, olha como eu estou feliz. Foi por isso que Jesus morreu, para que a gente pudesse ter essa relação íntima com esse Deus Todo-Poderoso. Mas texto de Apocalipse fala algo divino. Apocalipse 5, capítulo 5, versículo 9, versículo 10. A visão de João, ele viu que o povo estava cantando um cântico. O povo cantava um cântico e dizia: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O sacrifício de Jesus não apenas nos deu acesso direto ao Pai, mas nos constituiu sacerdotes. Lembra que eu falei aqui no começo da pregação que Deus escolheu Israel para que o mundo pudesse conhecer a Deus através de Israel? E assim como o sacerdote revelava Deus para Israel, Israel deveria revelar Deus para o mundo. Nação santa, sacerdócio real. Foi para isso também que Jesus morreu, para nos constituir sacerdote. E o sacerdote tem uma missão. O sacerdote tem a missão de levar o povo até Deus, não mais pelo sacrifício, porque o sacrifício já foi feito, mas pelo poder do Evangelho de Cristo, que é aquilo que pode transformar o mundo. Foi para isso que Ele nos constituiu sacerdotes. Foi para isso que Ele nos fez reis. E sabe, quando a gente reina com Jesus, a gente reina com Jesus quando a gente assume o sacerdócio. Os reformadores chamam isso de sacerdócio universal dos crentes. Quando você assume a sua posição de ser um representante de Deus aqui na terra, de ser alguém que vai dizer para o mundo a verdade de Deus, que vai anunciar os propósitos de Deus, as maravilhas de Deus, o que Deus fez e o que Deus faz. É assim que nós reinamos com Cristo. O apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso propósito. É isso que Deus tem para nós. Da mesma forma que Israel era para ser uma nação santa, os sacerdotes eram para ser santos, separados, ensinar ao povo através do seu exemplo, do seu modelo de vida. Você e eu somos chamados hoje para sermos santos, separados e anunciarmos ao mundo as grandezas e as riquezas de Deus, não somente falando, mas pelo nosso modelo de vida exemplar, daqueles que decidiram abandonar tudo e seguir a Cristo. Por isso que o crente não pode ter medo de morrer, porque ele está aqui como sacerdote real. Eu decidi seguir a Cristo e não volto atrás. Eu quero desafiar você nessa noite. Deus fez um resgate da criação para nos tornar filhos amados, com uma função de que o sirvamos à semelhança de Cristo, assim como Cristo nos serviu com a sua morte. Deus quer que nós o sirvamos com a nossa vida. Em outras palavras, se você é um
profissional liberal, se você é um funcionário público, se você é um seletista, se você é um assalariado, se você é alguém que trabalha por iniciativa própria, você é um profissional que vive do seu próprio trabalho. Não importa se você é um estudante, se você é um adolescente, se você é um jovem, se você é um senhor, é uma senhora, não importa, Deus te constituiu sacerdote para ser sacerdote para Ele e anunciar as suas vontades para o mundo. Eu desafio você, nessa noite, a assumir o seu sacerdócio, a missão que Deus te deu para anunciar as riquezas do Evangelho. Eu não sei se você tem feito, eu não sei o que você tem feito, eu não sei como você tem encarado o seu sacerdócio, mas eu tenho certeza que você não foi chamado para ficar de braços cruzados. Você foi chamado para ser sal e luz, para salgar e para iluminar esse mundo que se perde. Por pouco tempo nos resta. Nós precisamos assumir um compromisso real com Cristo. Fique de pé nessa noite. Eu vou terminar essa palavra, mas eu não quero terminar antes de orar por você, antes de dizer para você que, se você achou chata a pregação e não prestou muita atenção em tudo que eu falei até agora, por favor, preste atenção nisso. Você foi chamado para ser sacerdote. Você foi chamado para reinar com Cristo nessa terra. Um reino invisível, um reino que não terá fim, um reino que não está alicerçado em coisas humanas e nem atividades humanas, um reino que está alicerçado no poder e no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E eu te desafio a sair daqui nessa noite com uma nova visão, com uma visão real de quem você é e do chamado de Deus na sua vida.